Gladiadores versus realidade. A mentira brutal do Coliseu Romano. A maior mentira de Hollywood. Sobre o mundo antigo. Você já assistiu Gladiador com Russell Crowe? Ou qualquer filme sobre Roma antiga? Se sim, você foi enganado. A indústria do entretenimento criou uma das maiores mentiras históricas de todos os tempos sobre os gladiadores romanos. E hoje, vamos destruir essa fantasia brutal de uma vez por todas. Prepare-se para descobrir que tudo o que você pensava saber sobre o Coliseu está errado. Os gladiadores não eram escravos brutalizados, lutando até a morte. Eles eram as maiores celebridades de Roma, com contratos milionários, fãs histéricos e sindicatos trabalhistas. Isso mesmo, sindicatos. O mito hollywoodiano que todos acreditamos Hollywood nos vendeu uma imagem sombria. Escravos desesperados, forçados a lutar até a morte, enquanto imperadores sádicos decidem seus destinos com um simples gesto de polegar. Multidões sedentas de sangue gritando por morte e carnificina. Uma sociedade bárbara que se divertia com o sofrimento humano. Essa narrativa se tornou tão poderosa que até historiadores sérios às vezes repetem esses mitos sem questionar. Mas a realidade arqueológica e histórica conta uma história completamente diferente. Uma história que Hollywood nunca te contou, porque não vende ingressos. A verdade é que os romanos eram empresários geniais. Eles entenderam algo que só redescobriríamos no século XX. O entretenimento de massa como negócio. E os gladiadores? Eram suas maiores estrelas. A verdade chocante. Gladiadores. Eram as celebridades de Roma. Imagine Cristiano Ronaldo, Neymar e Lionel Messi juntos. Agora multiplique essa fama por 1000. Era isso que os gladiadores representavam na Roma antiga. Eles tinham nomes artísticos, biografias elaboradas, merchandising oficial e fãs que conheciam cada detalhe de suas vidas. Os gladiadores mais famosos ganhavam fortunas equivalentes a milhões de dólares atuais. Eles tinham casas luxuosas, escravos próprios e viviam melhor que a maioria dos cidadãos romanos livres. Mulheres da alta sociedade romana pagavam fortunas apenas para passar uma noite com seus gladiadores favoritos. Grafites encontrados em Pompeia provam essa obsessão. Celadus é o suspiro das garotas. Estava escrito nas paredes da cidade. Outro dizia: Crescens é mestre das garotas noturnas. Esses não eram escravos miseráveis. Eram ídolos sexuais da antiguidade. O negócio bilionário do Coliseu. O Coliseu não era um açougue. Era um estádio de última geração, com tecnologia hidráulica impressionante, elevadores para animais, sistemas de drenagem e até mesmo ar-condicionado primitivo através de ventiladores gigantes operados por escravos. Os jogos custavam fortunas para organizar. Um único espetáculo podia custar o equivalente a 100 milhões de dólares hoje. Por que um imperador gastaria tanto dinheiro para ver escravos baratos se matarem? A resposta é simples: ele não gastaria. Os gladiadores eram investimentos caríssimos. Treinar um gladiador levava anos e custava uma fortuna. Era como comprar uma Ferrari para destruí-la no primeiro passeio. Simplesmente não fazia sentido econômico. A mentira da luta até a morte. Aqui está a verdade que vai chocar você. A maioria dos combates de gladiadores terminava com os 2 lutadores vivos. A taxa de mortalidade nos jogos era de apenas 10–15%, similar aos esportes de alto risco modernos. Por quê? Primeiro, porque gladiadores mortos não geram receita futura. Segundo, porque o público romano era mais sofisticado do que Hollywood imagina. Eles queriam técnica, não carnificina. Era como assistir a uma luta de MMA hoje. Você quer ver habilidade, estratégia e drama, não assassinato. Quando um gladiador estava derrotado, ele levantava o dedo indicador pedindo clemência. O público então decidia: Missus,
solto, ou raramente Iugula, macho. Mas mesmo quando gritavam Iugula, isso era mais teatro do que sede real de sangue. O polegar para baixo, outro mito de Hollywood. O famoso gesto do polegar para baixo, significando morte, pura invenção hollywoodiana. Os historiadores romanos nunca descreveram esse gesto dessa forma. Na verdade, evidências sugerem que o polegar escondido no punho significava guarde a espada, poupe a vida, enquanto o polegar apontado podia significar golpeie. Mas a realidade é que raramente o imperador decidia sozinho. A decisão era influenciada pela reação da multidão, pela qualidade da luta e principalmente por considerações econômicas. Matar um gladiador popular era como uma rede de TV cancelar sua série de maior audiência. Gladiadores tinham sindicatos. Sim, você leu certo. Esta é a parte que vai explodir sua mente. Os gladiadores tinham sindicatos organizados, contratos detalhados e até mesmo advogados especializados em direito esportivo. Esses sindicatos, chamados collegia, negociavam salários, condições de trabalho, cuidados médicos e até mesmo pensões para viúvas. Eles tinham poder político real e influenciavam desde a programação dos jogos até as regras dos combates. Imagine, enquanto os trabalhadores comuns de Roma não tinham direitos trabalhistas, os gladiadores tinham representação sindical, planos de saúde e contratos que especificavam quantas lutas por ano eles deveriam fazer, que tipos de oponentes enfrentariam e quanto seriam pagos por vitória. Os contratos milionários da antiguidade. Os contratos dos gladiadores eram documentos legais complexos. Eles especificavam não apenas o salário base, mas também bônus por vitórias, participação na bilheteria, direitos de imagem, sim, direitos de imagem na Roma antiga, e até mesmo cláusulas de aposentadoria. Gladiadores famosos como Flama recusaram a libertação múltiplas vezes porque ganhavam mais dinheiro continuando a lutar. Flama lutou 34 vezes, venceu 21, empatou 9 e perdeu apenas 4, e ganhou uma fortuna fazendo isso. Outros, como Espartacus antes da rebelião, viviam melhor como gladiadores do que viveriam como homens livres pobres. O sistema, por mais injusto que pareça hoje, oferecia mobilidade social para pessoas que de outra forma não teriam oportunidades. A medicina esportiva romana. Os gladiadores tinham acesso aos melhores médicos de Roma. Galeno, um dos maiores médicos da história, começou sua carreira cuidando de gladiadores em Pérgamo. Ele desenvolveu técnicas cirúrgicas revolucionárias, estudando as lesões dos lutadores. As escolas de gladiadores tinham enfermarias equipadas com instrumentos cirúrgicos sofisticados. Os gladiadores recebiam dietas especiais, suplementos, incluindo uma bebida isotônica feita com vinagre e ervas, e fisioterapia regular. Esqueletos de gladiadores encontrados mostram ossos que se curaram perfeitamente após fraturas, evidência de cuidados médicos excelentes. Esses homens eram atletas de elite, não escravos descartáveis. O lado sombrio que Hollywood errou. Isso não significa que não havia crueldade no sistema. Havia, mas não da forma que Hollywood retrata. A verdadeira crueldade estava na estrutura social que forçava pessoas a escolherem entre pobreza extrema e uma carreira arriscada como gladiador. Muitos gladiadores eram prisioneiros de guerra ou criminosos condenados, mas uma parcela significativa eram homens livres que escolheram essa vida por dinheiro e fama. Eles assinavam contratos voluntariamente, embora sob circunstâncias sociais que limitavam suas opções. A crueldade real estava no sistema que criava essas desigualdades, não nos jogos em si. Roma era uma sociedade escravagista brutal, mas os jogos de gladiadores eram, ironicamente, um dos aspectos mais civilizados de seu entretenimento.
Por que Hollywood mentiu para nós? Hollywood não mentiu propositalmente. Eles simplesmente repetiram mitos históricos que já existiam. Durante séculos, especialmente no período cristão pós-romano, os jogos foram retratados como exemplos da barbárie pagã. Isso criou uma narrativa que persistiu até hoje. Além disso, a história real é mais complexa e menos cinematográfica. É mais fácil vender um filme sobre escravos brutalizados lutando pela liberdade do que sobre atletas profissionais negociando contratos sindicais. Mas a verdade é sempre mais interessante que a ficção. A Roma antiga criou a primeira indústria de entretenimento de massa da história, com todas as complexidades, contradições e inovações que isso implicava. Lições para o mundo moderno. A história real dos gladiadores nos ensina muito sobre como funcionam o entretenimento, o capitalismo e a natureza humana. Mostra que, mesmo em sociedades aparentemente brutais, forças econômicas e sociais complexas moldavam a realidade de formas que nem sempre são óbvias. Os romanos entenderam que o público paga por qualidade, não por carnificina barata. Eles inventaram o conceito moderno de celebridade esportiva, marketing pessoal e até mesmo direitos dos atletas. Em muitos aspectos, estavam séculos à frente de seu tempo, o paralelo com o esporte moderno. Quando você assiste a uma luta de UFC, um jogo de futebol americano ou uma corrida de Fórmula 1, está vendo a evolução direta dos jogos gladiatoriais romanos. Atletas de elite arriscando seus corpos por fama e fortuna, enquanto multidões pagam caro para assistir. A diferença não é tão grande quanto pensamos. Nossos gladiadores modernos também têm sindicatos, contratos milionários, cuidados médicos de elite e fãs obsessivos. A única diferença real é que hoje temos melhores equipamentos de segurança e regras mais rígidas. Conclusão: a história que precisávamos conhecer. A verdade sobre os gladiadores romanos é mais fascinante, complexa e humana do que qualquer filme de Hollywood. Ela nos mostra que nossos ancestrais não eram bárbaros sedentos de sangue, mas pessoas que criaram sistemas sofisticados de entretenimento que ainda influenciam nossa cultura hoje. Eles inventaram o show business, criaram as primeiras celebridades esportivas e estabeleceram princípios de direitos dos atletas que só redescobriríamos no século XX. Não eram perfeitos, viviam em uma sociedade escravagista e desigual, mas eram muito mais civilizados do que Hollywood nos fez acreditar. Da próxima vez que assistir a Gladiador ou qualquer filme sobre Roma, lembre-se, você está vendo fantasia, não história. A realidade era mais interessante, mais complexa e, em muitos aspectos, mais humana do que a ficção jamais ousou imaginar. Se este vídeo abriu seus olhos para a verdade por trás dos mitos históricos, você precisa se inscrever no canal agora mesmo. Inscreva-se e ative o sininho, porque toda semana destruímos mais mitos históricos que Hollywood e a educação tradicional te ensinaram errado. Comenta aí, qual foi a revelação que mais te chocou? Os sindicatos dos gladiadores, os contratos milionários ou o fato de que raramente lutavam até a morte? Próximo vídeo. Vikings versus realidade. Porque eles nunca usaram capacetes com chifres e outras 7 mentiras que você acredita. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que ainda acredita que história é igual filme de Hollywood. A verdade histórica está esperando por você. Não perca mais nenhuma revelação explosiva.